Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu conversei com a Aline e com o Paulo, e daí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do relatório e outras coisas mais que a gente vai conversar. Então, antes de qualquer coisa, eu vou falar do relatório, tá? A gente tem que imaginar o seguinte: a gente está numa situação especial. Se não fosse essa situação, eu estaria dando aula para vocês nesse semestre, eu encontraria vocês direto, né? E todas essas coisas seriam sanadas muitas vezes até dentro da própria sala de aula. E, às vezes eu tiro até dependendo da dificuldade da turma, eu tiro até uma aula para explicar como que escreve o relatório, tá? Então, assim, a gente está numa situação especial, então, como situação especial, a minha cobrança também vai ser especial. Eu sei que vocês nunca fizeram um tipo de relatório assim, então eu também não vou poder cobrar muita coisa de vocês neste momento. Porém, no semestre que vem, como vocês já têm experiência, né, já fizeram uma vez, aí a cobrança vai ser maior. Então, relaxe um pouco nesse momento e, e preste atenção, então, no que vocês têm que fazer aqui para que vocês, então, finalizem o relatório de vocês. Deixa eu colocar o material aqui para mostrar. Então, está aqui o arquivo do relatório. Então, tem coisas que vocês vão simplesmente só substituir. Aqui, por exemplo, vocês vão substituir pelo nome de vocês, né? Relatório de estágio aqui vocês vão colocar a área que é, manipulação, dispensação, homeopatia, indústria, seja lá o que for, e aqui embaixo, então, vocês vão colocar o local de estágio de vocês. Farmácia do Zé. Pronto. Aqui no sumário vocês vão ter, então, um pouquinho de trabalho, porque depois que vocês terminarem de preencher todo o relatório de vocês, vocês vão ter que colocar a paginação. Então, isso aqui é a última coisa que vocês fazem. Vão olhar dados da empresa, começa em que página? Começa na página 3, então vão colocar aqui 03. E assim por diante, vão colocar todas as paginações. Depois de terminado, vocês vêm aqui, selecionam todo esse material, vai abrir essa caixinha aqui em cima, para quem não sabe, né? Vem aqui em bordas, abre as bordas e seleciona sem borda. Ele vai desaparecer aquela caixa, aquele quadro. Assim fica mais ajeitadinho, tá? Deixa eu devolver aqui, só para voltar ao que é. Aqui começa a parte do relatório. Primeiro, a parte mais importante do relatório é a descrição das atividades que vocês vão fazer, porque vocês vão ter que descrever o que vocês fizeram. Aqui tudo pode ser muito mais simples. Então, quando a gente pede dados da empresa, a gente pede algumas coisas que até se repetem aqui embaixo, mas aqui em cima, nessa parte, vocês podem falar um pouquinho da empresa. É uma farmácia de manipulação, é uma farmácia de dispensação, é uma indústria de cosmético, é uma indústria de medicamentos, seja lá o que for. Então, vocês podem falar e podem contar um pouquinho da história do local. A farmácia do Zé, então essa farmácia tem 10 anos aqui no bairro Xaxim, tem 5 funcionários, 3 atendem no balcão, tem mais um farmacêutico, tem um caixa, a farmácia vende só medicamentos alopáticos, vende também medicamentos fitoterápicos, e a farmácia faz aplicação de injetáveis. Pronto, acabou. Não precisa falar mais nada, tá? Vocês contarem
historinha, né? Explicarem o que é o local de estágio de vocês, de uma forma bem simples. Aí aqui embaixo vocês veem na identificação em si, né? Nome, bairro, endereço, CEP, tudo mais. Quando chega aqui nesse ponto, área na empresa que você realizou o estágio, isso aqui está muito voltado para alguns tipos de locais específicos. Por exemplo, uma indústria. Eu trabalhei no setor de produção de medicamentos da indústria, ou no setor de produção de cosméticos da indústria, ou trabalhei no laboratório de controle de qualidade. Então, vocês vão especificar quando existe esses diferentes setores, em que setor ou que setores que você estagiou. Na manipulação, por exemplo, estagiei no setor de manipulação de sólidos, no setor de manipulação de semissólidos, estagiei no controle de qualidade, estagiei na atenção farmacêutica e assim por diante. Então, vocês vão falar dentro do local onde vocês estagiaram, né? Quais foram os setores que vocês acabaram fazendo estágio. Quando a gente fala de farmácia de dispensação, geralmente não tem setor. Aí você pode falar, estagiei na farmácia de dispensação como um todo. Pronto. Data de início, data de término, carga horária semanal, carga horária total e o nome do supervisor de estágio. Então, aqui a gente tem uma diferença. O responsável legal é quem legalmente se responsabiliza pela empresa. Geralmente é um gerente, é o dono, qualquer coisa. Responsável técnico é o nome do farmacêutico que acompanhou vocês. E supervisor de estágio sou eu, tá? Planta baixa. Então aqui vocês vão fazer uma... Bom, vocês têm duas possibilidades. Ou vocês pegam a planta original do local onde vocês estagiaram e colocam ou aqui, né, de repente, se for muito grande, diminuem, fazem um xerox reduzido, tal, não sei, colocam aqui ou colocam em anexo, como eu já recebi um outro relatório que foi colocado em anexo, porque era muito grande. E colocam aqui, depois vocês vão descrever rapidamente o local. Daí vocês vão colocar, então, se for um local cheio de salas, por exemplo, né? Vocês vão indicar cada uma das salas, o que é cada local, né? Para que eu possa ver a planta e saber o que é. Então, imagine, por exemplo, uma farmácia de dispensação que tem, então, um salão, né, onde estão os cosméticos e tudo mais, e tudo aquilo que está fora do balcão. A área de atendimento, né, a área do balcão. Tem uma sala de injetáveis, tem uma sala de atividades administrativas e tem um banheiro. Então, vocês vão lá simplesmente colocar isso, indicando o que é cada local. A farmácia que eu trabalho não deixa. Então, tá, faz uma planta você. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente como pode ser feito. Tem que ser com todo tipo de... eu não sei se eu vou conseguir aqui. Tem que ser com todo tipo de aparato, não sei o quê. Não, você pode fazer caneta e uma régua. Obviamente, assim. Deixa eu pegar aqui onde que eu acho a caneta aqui? A mão livre, não, né? A gente tá até descrito ali que a mão livre a gente não quer. Mas... tá difícil aqui. Mas vocês podem pegar uma régua, pegar uma caneta e desenhar, fazer os quadrados, né? E desenhar, não tem que ser nada profissional, não precisa contratar um arquiteto para fazer, porque a farmácia não deixa. Pena que eu não
Estou achando aqui. Deve ter em algum lugar, só que eu não sei encontrar onde é. Mas você pode, então, fazer um desenho, né, representando esse local. Não precisa ser nada técnico, não precisa ter nenhum tipo de técnica para isso. Então, pode ser algo bastante simples, mas que, né, não precisa ser com medidas, com nada disso, mas que mostre exatamente como que é o local, para que eu possa olhar aquele desenho e entender. Aí você coloca lá, aqui na frente é o salão, aqui é a área de aplicação de injetáveis, aqui é o banheiro, tá? Só para que eu consiga me localizar dentro do local. E então entender como que é o local e como que é o funcionamento das coisas ali dentro, ok? E depois vocês escrevem rapidamente. Tem um salão onde é feita então a parte de, de armazenamento e venda de produtos isentos de prescrição, cosméticos, etc. Tem a área de dispensação, onde são então vendidos os medicamentos que precisam de receita e assim por diante, tá? Não tem nada assim de mais difícil de se fazer. Aí aqui sim é a parte mais importante, a parte da rotina técnica. Então aqui vocês vão falar quais foram as atividades de vocês durante o período de estágio. Então aqui vocês vão detalhar um pouco mais. Aí tem várias formas de se fazer isso. Tem gente que gosta de fazer tipo dia a dia. Nos 5 primeiros dias eu fiquei imaginando uma farmácia de manipulação, por exemplo. Eu fiquei só avaliando receitas junto com a farmacêutica. A partir do 6º dia, ela me enviou para a sala de conferência de matéria-prima. E assim vai, né? Falando um pouquinho, falando, então, o que foi feito, por que foi feito e como que foi feito. Mas sem se utilizar de técnica, né? Que tem várias técnicas dentro dos POPs que vocês conhecem bem, então não é isso que a gente quer que vocês falem, então. O que foi feito? Foi feito avaliação de prescrição. Tá. Por que foi feito? Para evitar erros, né, na produção de medicamentos, para evitar confusões na hora da interpretação da prescrição, para evitar associações de medicamentos que possam trazer algum tipo de reação adversa, e assim por diante. E como que foi feito? Foi feito pegando cada uma das receitas e avaliando a composição e quando tinha mais de um princípio ativo diferente, se esses princípios ativos não tinham nenhum tipo de interação medicamentosa, tá? Então seria mais ou menos assim. Tem gente que prefere falar de uma forma geral, então durante o meu período eu fiz atividade de recebimento de mercadoria, então daí já fala, né? Daí já fala de uma forma geral, eu recebi mercadoria, tá? Como que isso é feito, né? Então você recebe a mercadoria com a nota num determinado local, bate as informações que estão na nota fiscal com o que você está recebendo ali, faz uma avaliação dos produtos, e se tudo tiver certo, libera. Por que é feito isso? Para evitar que produtos que não foram solicitados entrem para dentro da farmácia e comecem a fazer parte do estoque. Para conferir e verificar se tudo aquilo que foi pedido veio de forma correta, na quantidade correta e assim por diante. Como que é feito? Daí explica como que é feita essa avaliação. E assim por diante. Então, todas as atividades que vocês fizeram parte, é importante que vocês descrevam aqui.
não precisa ser um caderno, tá? Mas ela tem que abranger essas informações, o que foi feito, por que é feito, né? E como que foi feito, de uma forma sucinta, tá certo? Essa é a parte mais importante. Vou falar aqui de uma aluna, não vou citar o nome, ela me mandou ainda hoje um material que ela escreveu e ela não colocou elas participando. Então, esta aluna que sabe quem é, de quem eu estou falando, tem que se colocar nas atividades. Então, não dá para dizer assim, o recebimento de mercadoria ocorre da seguinte forma: a mercadoria chega, é confrontado o produto que chegou com o que está na nota e é feito, então, depois disso, ele entra para o estoque. Não, ela tem que se colocar. Eu fiz, eu participei, eu avaliei e assim por diante, tá? E todos vocês vão ter que fazer da mesma forma. Então, é só ajustar. Essa aluna que me mandou material hoje sabe que está tudo no impessoal e tem que ser no pessoal. Próximo item, análise crítica do estabelecimento. Não é uma coisa assim, tipo, tá tudo errado no local, então eu vou dedar. Não é nada disso, é só, na verdade, assim, vocês mostrarem que dentro do que vocês conhecem, vocês sabem da legislação e sabem, né, como é o correto, aquilo que faltou dentro do local onde vocês estagiaram. Eu não encontrei nada que eu pudesse dizer que poderia ser mudado, que talvez pudesse ser alterado para que ele ficasse dentro do que a legislação pede. Então não tem problema, simplesmente fale que dentro da legislação pertinente não foi percebido nada que estivesse fora do que a legislação solicita. Mas se vocês encontrarem alguma coisa, adicionem aqui, foi encontrado algo que, se fosse feito de uma outra maneira, ficaria mais próximo do que a legislação permite. Pronto, tá? Então não tem muito o que falar em relação a isso. É só para a gente ver a percepção de vocês, se vocês conseguem perceber naquele local de trabalho até que ponto as coisas seguem as regras e a partir de que ponto não se segue mais as regras. Essa aluna, por exemplo, que mandou o material para mim hoje, ela mandou de um determinado local onde ela fez estágio, e ali eu já trabalhei nesse local, então eu posso dizer que tem coisas que não estão conforme a legislação pede. Então essa aluna teria algumas coisas que ela poderia apontar como situações ou ações que poderiam ser alteradas para ficar mais próximo da legislação vigente. A autoanálise é cada um dizer o que achou e como se sentiu, né? Tipo, eu entrei no primeiro dia sem entender absolutamente nada. Saí, depois de fazer meu estágio, com uma visão diferente, entendendo alguma coisa. Então, digam, é isso. Entrei sem saber nada e saí com um conhecimento que eu acredito que seja suficiente para assumir uma empresa do mesmo porte quando eu me formar. Ou, né, não gostei, foi uma área que eu tinha interesse em conhecer, não conhecia, e imaginei que ia gostar, porém não gostei. Ou ao contrário, é uma área que eu não tinha o mínimo interesse, e de repente, a partir de agora, eu vou começar a focar a minha vida profissional mais voltado para essa área, porque me interessou muito. E assim por diante. Então, vocês se analisando. Ou tipo, entrei e saí do mesmo jeito, não me fez absolutamente nada.
é de cada um, né? E a conclusão está ligada com o objetivo, né, que vocês têm, né? Então, o objetivo é fazer estágio numa farmácia de dispensação. Então, conclua, né? Se esse local, se esse estágio, se essa área de atuação contribui ou não contribui para a tua formação, para aquilo que você quer, ou seja, é mais ou menos um complemento dessa autoanálise aqui, tá certo? Então, não tem muito segredo, né? Nessa conclusão aqui, vocês podem falar, inclusive, de coisas que vocês viram que talvez não sejam muito legais, ou coisas que vocês viram que chamam muito a atenção de vocês por ser muito legal, né? Então, nessa área de conclusão aqui, vocês vão falar desse local, dessa área de estágio, e o que isso serviu para vocês. Então, basicamente, é uma mistura de autoanálise com uma conclusão. Muito bem. Aqui a gente pede, então, que vocês insiram 2 fotos de vocês no local de estágio. Pode ser, inclusive, fotos que vocês já tiraram e mandaram, ou dar print naqueles vídeos que vocês mandaram para mim. Mas é bom que tenha pelo menos 2 fotos, tá? Mas no local de estágio não deixa tirar foto, não deixa fazer nada, não deixa fazer vídeo. Tá bom, então uma daquelas fotos que você tirou lá na frente, ou 2 no caso, né? Pegue essas 2 fotos e cole aqui no material. Referências, então, tudo que vocês usaram para rechear esse trabalho de informações, é importante que estejam aqui nas referências, e tem que ter referências. E aí o item 10 seriam anexos. Então, item 9, item 10, vocês vão colocar em folhas separadas, tá? Então, vocês colocam lá as 2 fotos como item 8, deixa eu só confirmar isso mesmo. Item 8, vocês colocam 2 fotos. Sobrou espaço, não tem problema. Pulem para a próxima página e coloquem o item 9 na próxima página. Tem uma referência, tem 2 referências, não faz mal. Na outra página, vocês colocam os anexos. O que são os anexos? Então, vocês precisam colocar um POP do seu local de estágio, então você tem que pedir um POP para o seu supervisor, para o seu farmacêutico que lhe acompanhou. Qualquer POP, vocês têm que colocar, então, uma cópia aqui. Pode ser qualquer um, a sua escolha. Mas o local onde fiz estágio não permite que a gente tire cópia dos POPs. Então, daí, nesse caso, você faz um POP, né? Baseado naquele padrão de POP que a gente conhece bem, que vocês já conhecem bem também, e anexa esse POP. Pode ser de qualquer atividade que vocês tenham no seu local de estágio. É na manipulação, tá? Se quiser fazer um POP de limpeza de bancada, pode ser. Se quiser fazer um POP de manipulação de cápsulas, pode ser. Fica a teu critério. Mas tem que ter. Se o local não permitir utilizar de lá, tem que fazer um. Aí eu sugiro que faça um mais simples. Lá na dispensação de injetáveis, né? A farmácia também não deixa. Então, façam um POP. A seu critério também. Pode ser até de leitura de temperatura de geladeira. Já é suficiente. Anexar uma cópia do contrato de estágio. Então, aqui vocês vão colocar uma cópia do contrato de estágio. Anexar a ficha de avaliação, né? Então, essa ficha de avaliação, a ficha de frequência e a cópia do contrato de estágio tem que ser originais, tá? Não dá para ser cópia.
ficha de avaliação, então, é aquela ficha que o farmacêutico vai avaliar vocês e vai dar nota, e a ficha de frequência é aquela ficha que tem a carga horária, beleza? E aqui tá as regras de formatação de texto, se vocês precisarem. Capa Arial 14, o resto do texto todo Arial 12. Espaçamento todo 1,5, e o texto tem que ser justificado, tá certo? E basicamente é isso que a gente tem de material para se fazer o relatório. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. E agora eu vou simular para vocês uma forma de fazer o vídeo o vídeo que seria a defesa de relatório de vocês, se fosse presencial, né? Se a gente tivesse numa situação normal. Aqui, então, vocês vão fazer uma pequena defesa, e essa é a forma de a gente conseguir, então, ter esse comprovante de defesa. Então, eu vou fazer de conta que eu sou um estudante e que fiz 3 estágios, e eu vou falar rapidamente, então, sobre eles para que fique, né, gravado como sendo a minha defesa. O meu nome é Trajano Silva, eu estou no 9º período manhã, né, do curso de farmácia, e eu fiz 3 estágios durante esse semestre. Os 3 estágios são, então, estágio realizado na farmácia escola. O segundo estágio, ele está relacionado com o trabalho que eu tenho e que eu acabei por, então, conseguir fazer fugiu a palavra, né? Então, eu consegui que esse trabalho fosse aceito como um estágio, então 220 horas do meu trabalho eu consegui que fosse aceito como estágio, e o terceiro foi numa farmácia de manipulação. Então, rapidamente eu vou comentar sobre cada um. O primeiro estágio foi na farmácia escola, a farmácia conveniada da Uniandrade, e eu fiz uma carga horária de 60 horas em julho de 1990. Então, nesse mês de julho, mês de férias, eu consegui fazer com uma carga horária de 6 horas diárias, eu completei 60 horas. O meu orientador de estágio naquele momento, o farmacêutico responsável, era o professor Devanir. Como atividades de rotina, eu todo dia fazia a verificação da temperatura e da umidade durante o período durante o horário que eu estava lá, né? Então, todos os dias eu ia até a geladeira, fazia a verificação da temperatura e fazia a verificação da umidade num termohigrômetro que estava instalado em uma das prateleiras. Então, eu fazia a leitura e anotava os resultados numa ficha de verificação de temperatura de geladeira e uma ficha de verificação de umidade do ambiente. Caso a temperatura da geladeira estivesse fora de 2 a 8 graus, eu tinha que verificar o problema, por que aquilo aconteceu. Então, a faixa de temperatura era sempre na faixa de 2 a 8 graus, e tinha que estar dentro dessa faixa. E a temperatura acima de 70 graus também eu tinha que tomar algum tipo de providência. 70 graus não, desculpa. 70% de umidade, né? Eu tinha que tomar algum tipo de atitude para diminuir essa umidade relativa do ar. Outra atividade de rotina era verificar o prazo de validade dos medicamentos. Então, existia um processo rotineiro que algumas prateleiras eram verificadas por dia para evitar, né, de ter algum tipo de medicamento com um prazo de vencimento muito curto ou medicamento vencido na prateleira.
caso encontrasse medicamento para vencer ou vencido, eles tomavam locais, eram levados para locais específicos. Os medicamentos para vencer eram colocados numa prateleira para vencimento próximo, e os vencidos eram colocados numa embalagem à parte para que eles fossem recolhidos. A outra atividade diária era o recebimento de mercadoria. Então, eu recebia as mercadorias e fazia conferência de todos os medicamentos que chegavam, né, e confrontava isso com a nota fiscal, para verificar se todos os produtos estavam chegando corretamente. Caso tivesse algum tipo de divergência, eu avisava o farmacêutico e ele tomava as providências. Além dessa rotina, eu tive um treinamento de injetáveis, né? Então, a farmácia que eu estagiei, a farmacêutica que eu estagiei, tinha uma sala de injetáveis, fazia aplicação de injetáveis. Então, foi nos dado um treinamento, e depois desse treinamento eu apliquei alguns medicamentos injetáveis em alguns pacientes. Eu lembro que eu apliquei uma bezetacil, eu lembro que eu apliquei 2 anti-inflamatórios. E a dispensação, nós aprendemos com o farmacêutico o processo de atendimento, né, de dispensação de medicamentos, desde a recepção do cliente até a avaliação da receita e a dispensação do medicamento. E também tivemos alguns casos de atenção farmacêutica que nós fomos acompanhando, né, enquanto estávamos presentes no estágio. Então, teve alguns casos que nós fizemos um estudo do paciente e fizemos alguns acompanhamentos. Meu segundo estágio, então, como eu comentei, é um estágio voltado na verdade, é aquele estágio que está relacionado ao meu trabalho, que eu consegui, então, que fosse reconhecido uma carga horária de 220 horas como estágio, né? Então, o meu trabalho é numa farmácia hospitalar, e minhas atividades diárias seriam a recepção de medicamento, a análise de prescrição e o processo de separação de doses para que essas doses sejam enviadas para os pacientes, para as enfermarias e outros setores que fazem a dispensação para os pacientes. Então, basicamente, são essas as funções que eu exerço dentro dessa farmácia hospitalar. E meu terceiro estágio foi uma farmácia de manipulação, farmácia X, que tem um farmacêutico responsável que me acompanhou, né, e esse farmacêutico, então, me deixou, durante as 150 horas que eu realizei de estágio, ele me deixou no setor de cápsulas. Então, eu aprendi bastante o processo de manipulação de cápsulas, porém, não fui colocado em momento algum em nenhum outro setor, eu não conhecia absolutamente mais nada. Então, tive 150 horas trabalhando em manipulação de cápsulas, e foi basicamente o que eu vi nesse local de estágio. Pronto, é isso. Basicamente, eu falei dos 3 locais de estágio, eu não contei o tempo, mas não deve ter dado muito tempo, e acabou. É isso, tá certo? Então, esse vídeo é isso, é vocês falando rapidamente dos locais onde vocês fizeram estágio, e o que é atividade de rotina, e o que mais vocês conheceram, e acabou, ok? O que mais que eu preciso falar para vocês? Sim, uma coisa importante. Eu recebi alguns e-mails de alguns alunos perguntando: tenho que encerrar meu estágio até o dia 7, né? Porque o dia 7 é o dia que nós vamos entregar os relatórios, tudo.
Ok, isso mesmo. Aí algumas pessoas me perguntaram, o meu contrato ele vai até o dia 18, até o dia 20 de dezembro. O que eu faço com isso? Eu tenho que pedir para refazer o meu contrato, para que faça um novo contrato encerrando no dia 7? Não, não precisa. O contrato vai se encerrar automaticamente lá no dia 18, no dia 19, no dia 20, então não tem problema. A não ser que a farmácia, o local onde vocês estão fazendo estágio, exija que isso seja feito, caso contrário, não tem necessidade. Se o local pedir, aí sim pedem para fazer um termo de encerramento. Vocês entram naquele mesmo e-mail, mandam uma mensagem dizendo que o local pediu um termo de encerramento, já que vocês vão terminar mais cedo. Caso contrário, não tem necessidade. Ele se encerra naquela data que está colocada lá, tá? Mas e se eu fizer um relatório desse local de estágio, falando de todas as atividades que eu fiz até essa data, eu não posso fazer mais alguns dias? Não dá para estender mais alguns dias? Dá. Não podia, mas liberaram para a gente. Pode sim. Então, vocês têm um contrato lá que vai até o dia 18 de dezembro, tá? E até o dia 7, que é o dia que vocês têm que entregar o relatório, vocês fizeram 100 horas, tá? Então, o que eu vou pegar esse relatório e vou considerar o quê? Que vocês fizeram 100 horas de estágio, ok? Porém, se depois disso vocês quiserem continuar até o dia 15, que é quando a gente começa a fechar todas as notas definitivamente, e a gente sai de férias, que a gente não pode mais receber absolutamente mais nada. Se vocês quiserem me mandar uma cópia da folha de assinatura de ponto de vocês, né? Com alguns dias a mais, com uma carga horária maior, para que eu acrescente naquilo que eu já anotei como tendo a carga horária de vocês, vocês podem fazer. Então, digamos que no dia 4, vamos fechar dia 4 e não dia 7, né? Mas no dia 4 vocês fecharam, que é numa sexta-feira, vocês fecharam 100 horas. Então, eu vou receber o documento de vocês, vai estar escrito lá 100 horas, eu vou anotar na ficha de vocês, fez 100 horas. Muito bem. Mas vocês continuam fazendo e conseguiram fazer mais 30 horas. Então, vocês me mandam essa ficha de presença com uma carga maior, com mais 30 horas. Então, o que eu faço? Eu recebo isso e adiciono na carga horária de vocês mais 30 horas. Tá certo? Então, foi liberado que a gente fizesse isso. Inicialmente, não. Inicialmente era para encerrar no dia 7, eu não poderia fazer absolutamente mais nada depois disso. Então, como tem alguns alunos que eu sei que tem um contrato que vai mais alguns dias além do dia 7, se alguém quiser fazer mais alguns dias para fazer um pouquinho mais de carga horária, pode fazer, desde que me mande até o dia 15, tá? Dia 15 de dezembro. Depois disso, daí eu já não posso aceitar mais nada. Que mais? Farmácia escola. Quem não fez, tem que fazer o ano que vem. Daí a gente vai ter que ver onde que vai ser a farmácia escola, ela está em negociação ainda. Eu acho que estão fechando já, mas eu não sei onde é, tudo mais. Mas tem que fazer. Mas eu não quero. Eu fiz já a farmácia escola, mas eu não queria que fosse contabilizado agora. Pode? Eu não vejo por quê. Porque de todos aqueles que eu passei a listagem, todos já podem contabilizar aquelas horas, eu já posso colocar. Mas se alguém não quiser, ou não fez, a gente contabiliza para o ano que vem.
tem que fazer o ano que vem e a gente contabiliza tranquilamente, tá? Não precisa, não é assim, tipo, não entreguei agora, não fiz, então vou ficar sem nota, sem nota não, sem essas 50, 60 horas, né? Não, você só faz o ano que vem e tranquilo, tá certo? Mais alguma coisa? Eu acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Não tem, então, segredo nenhum, não precisa se preocupar. E outra coisa, eu não poderia nem estar falando aqui porque eu não tenho certeza nenhuma do que vai acontecer. Porém, eu vi agora há pouquinho uma aluna que eu tinha conversado para ela fazer uma documentação e tal, e foi respondido para ela o seguinte: estamos vendo se poderemos aceitar estágios nas férias. Então, como eu já vi alguém falando isso, e é uma coisa que eu estou batalhando com a professora Débora, e ela está batalhando lá com a direção, é que a gente consiga a possibilidade de vocês fazerem estágio nessas férias agora, por conta da pandemia também, para quem tiver interesse, né, para adiantar um pouquinho a carga horária do ano que vem. Mas eu não posso falar nada, eu não posso prometer nada, porque não está ainda acertado. Mas qualquer coisa eu aviso para vocês, para que, se alguém tiver interesse, né, e for liberado, que seja feito algum estágio nessas férias, beleza? Mas isso eu não posso prometer nada ainda. Tem algumas perguntas que estão tão ligadas a isso, né? Que como eu não tinha resposta, eu não tinha nem o que responder. Então, alguns alunos que mandaram e-mails que ficaram sem respostas é porque eu não tenho resposta ainda, tá? Qualquer coisa qualquer informação que tiver faltando, que, né, vocês queiram fazer, que faltou, tal, fale com seus representantes, que eles passam as perguntas para mim. É melhor do que ficar mandando e-mail, porque eu tenho um contato mais rápido com os representantes do que com o e-mail em si. O representante tá bem mais próximo, porque o celular está sempre na mão, tá certo? Então é isso, gente. Então, espero que tenha ajudado bastante, e qualquer coisa, então, mandem mensagem para os representantes. Até mais.